O que o terapeuta primeiro quer saber é esta queixa principal. E eu já vou explicar melhor aqui porquê. Então, neste primeiro contacto, nesta escuta ativa, aqui nós vamos começando a direcionar o nosso paciente a nos dar aquilo que se chama a boa anamnese. Ou seja, o que é que quer dizer anamnese? É uma recordação sobre os passos que deu até chegar àquele ponto. Anamnese significa isso mesmo, é um recordar. E então nós não vamos fazer isto, que foi assim que me ensinaram, infelizmente. Então vejam bem, eu tinha saído da advocacia com um computador, então as primeiras consultas que eu dei, durante um tempo ainda dei assim, eu abria o meu computador, punha essa barreira logo física entre mim e o meu paciente e começava a fazer uma espécie de um relatório policial. Não façam isto, ok? Não façam assim. Uma anamnese não é um conjunto de perguntas que se faz como se fosse um interrogatório da polícia. Nós temos que direcionar com algumas perguntas, que eu ensino isso tudo no meu método, mas não fazer, lá está, uma sequência em que a pessoa se sente quase, não é, entre a espada e a parede, tem que responder. Não, nós vamos levando a água ao nosso moinho. Nós queremos, de facto, que a pessoa responda a algumas coisas, mas vamos fazer de uma forma metódica, arquitetada, mas que não pareça forçada, não pareça assim, lá está, uma coisa em que a pessoa se sinta obrigada a fazê-la. Ela vai responder naturalmente. Então, essa boa anamnese vai fazer com que nós encontremos não só a queixa principal, mas depois toda a sua história, principalmente relacionada com pai e mãe, e depois algum evento importante que possa ter ocorrido na sua vida e que nos vai fazer criar uma linha cronológica até ao momento em que ela nos procura, ok? Nós conseguimos, através de determinadas questões, fazer uma cronologia que nos faz perceber como é que ela chegou àquela queixa principal que ela nos traz. Depois, qual é a parte a mais que o Shiatsu Medicina dá em relação a uma terapia Shiatsu normal? Pessoas aqui que estão a ver e que tenham cursos de Shiatsu, na parte do diagnóstico, geralmente o terapeuta de Shiatsu não sai de um curso de Shiatsu a saber aplicar as leis fisiológicas, ou seja, as leis da saúde, e as leis patológicas, ou seja, as leis da doença. Então, depois de atribuirmos esta cronologia e percebermos a queixa principal, o terapeuta normal vê que a queixa principal pertence a determinadas funções orgânicas ou até funções do elemento, mas só fica ali, naquela queixa principal. O terapeuta de Shiatsu Medicina, que é o meu método, o que ele faz é, ele vai às outras pontas da linha cronológica e, aplicando as leis patológicas, que são 4, e fisiológicas, que são 2, percebe exatamente onde é que está a causa, qual foi exatamente o que despoletou, qual foi o caminho exato que fez com que a pessoa chegasse até ali. E como vocês devem imaginar, isto é inacreditável. O paciente sente uma segurança, sente que realmente o terapeuta está a caminhar com ele, que sabe de facto qual foi a precedência daquilo, daquelas sensações, daquele mal-estar, daquela dor, etc, etc. Então é como se o paciente tivesse a sensação que estamos a caminhar com ele, ok? Mas não fica por aqui. Nós, além de darmos um bom diagnóstico, que eu geralmente na primeira sessão não aconselho o terapeuta a descarregar ali essa informação, porque não é para isso que a pessoa nos procurou. Nós depois vamos fazer isso, se possível, resumidamente nas indicações terapeuta. E esta é a grande diferenciação. Porquê? Porque muitas vezes nós vamos a um terapeuta que faz chapa 5, igual para todos. Ele vai aplicar uma técnica, mas aplica assim igual para todos. Porquê? Porque ele não sabe fazer o diagnóstico. Ele não sabe encontrar a causa da raiz. Então, vai e faz o tratamento. E atenção, às vezes a pessoa até melhora. Ok? Não raras vezes o nosso paciente até pode melhorar. Mas o que é que acontece? O que nós fizemos foi silenciar sintomas.
ok? O que é que isto quer dizer? Muitas vezes o sintoma é silenciado, mas como nós não fomos à raiz, como não fomos mesmo lá fundo, mais tarde ou mais cedo vão surgir outros sintomas e até a doença pode agravar, ok? Portanto, nunca silenciem sintomas. Nós temos que procurar a causa. E é isto que o Shiatsu Medicina faz em detrimento de muitos cursos que andam para aí de Shiatsu, ok? Que é toque terapêutico, ou seja, até não gosto de dizer isto, mas muitas vezes são umas cócegas que as pessoas andam a fazer e fazem um tratamento básico, chapa 4, as pessoas sentem-se melhor, está bem, mas resolve alguma coisa. Na verdade, assim, séria, não resolve. Silencia sintomas, não vai à causa, ok? Depois de nós fazermos este diagnóstico, não quer dizer que o passemos ao paciente, não tem que ser assim, mas no final até podemos dar aqui um toque ou outro para ele entender que nós estamos a fazer aquilo por um motivo, que há um princípio, um meio e um fim naquilo que estamos a fazer. Vamos fazer o toque terapêutico, mas aqui este toque já tem uma intenção. Nós já vamos, de facto, tocar 2, 4 meridianos, depende da situação, para tratar a questão específica. Geralmente começamos pela queixa principal e depois começamos pela linha cronológica a tratar por ali fora, ok? Portanto, numa primeira sessão, efetivamente, podemos nos centrar mais na queixa principal, mas depois temos que começar a caminhar. É por isso que eu digo muitas vezes que fazer uma sessão de Shiatsu está bom, ótimo, é como ir ao ginásio uma vez no ano. Foi fixe, mas fez alguma coisa por nós? Não. Portanto, eu geralmente recomendo 3 sessões de Shiatsu no mínimo, que é para começarmos a ir mais profundamente, para resolvermos a causa, ok? Não ficamos na superfície, não é raso, não é aquela coisa tipo só alivia e tá. Depois de tocarmos a pessoa, e aqui com o toque nós até vamos confirmar ou vamos perceber melhor o nosso diagnóstico, é muito importante esta parte do toque e nós como bom terapeuta realmente começamos a ganhar esta sensibilidade, às vezes nós até estamos com uma ideia de diagnóstico, mas ao tocar confirmamos ou não, aqui vamos mais explorar outra coisa, nós vamos fazer as indicações terapêuticas, ou seja, tocamos e no fim a pessoa vem outra vez até à nossa secretária e nós vamos dizer como é que ela dá continuidade ao tratamento em casa. Sim, isto é realmente muito importante. Porquê? Porque nós não queremos que a pessoa use a terapia, que use o Shiatsu para penso rápido, resolve aqui o meu problemazinho e eu não mudo nada em casa. Não. Aqui é que se fala da responsabilização do próprio paciente. E aqui também é muito diferenciador isto. Vocês conseguem entender que muitas vezes nós vamos à terapia e estamos à espera que aquela pessoa nos dê aqui um comprimido rápido, um toque rápido para nós resolvermos coisas que se calhar estamos há 20 anos a acumular. Então não pode ser assim. De facto, um bom terapeuta, ele sabe que nós precisamos de fazer mudanças que podem ser subtis, ou seja, têm que ser simples, têm que ser práticas, não pode ser, a mudança não pode ser, tu agora vais ter que meditar 20 minutos por dia e fazer yoga todos os dias. Claro que isto não podia ser uma indicação terapêutica. Porquê? Porque a pessoa diz, que muito bonito na teoria, mas na prática, na minha vida normal, eu não consigo pôr isto. Ok, às vezes eu também encontro estas situações, pessoas que chegam até mim, mas o meu terapeuta disse-me que eu agora tenho que fazer... Ou seja, na medicina chinesa e no Shiatsu Medicina, por isso é que eu alio aqui a agregação destas duas forças, eles integram nas suas rotinas diárias, tem que ser concreto, tem que ser prático, tem que ser simples, aquilo que os leva a ter saúde. Então, coisas mesmo muito simples, mas que têm que ser alteradas na rotina no nosso paciente, é que vão fazer, não no curto prazo, mas no médio e longo prazo, com que a vida daquela pessoa se vá realmente transformar de dentro para fora. Há uma transformação real que está a acontecer integralmente.